Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos aqui, então, pela página da UME, e nós estamos recebendo a nossa irmã Marta Marques, que é da FERGS, trabalha na área de ação e promoção social espírita. E ela vai falar hoje para nós, deixa eu colocar aqui na tela, não é? Para exibir, a assistência social na casa espírita em tempos de pandemia. Vai tecer considerações para nós, importantíssimas, né, para todos nós, tarefeiros, não é, simpatizantes. E, antes de passar a palavra a ela, nós vamos, e também a Inês, né, que é a nossa diretora do ápice pela UME, a Elvira está entrando daqui a pouco, está com problemas de conexão, né, a internet, o horário não ajuda muito, né, que é aquele horário que muitos estão na internet. Mas antes disso, nós vamos convidar a todos para a nossa prece inicial. Então, convido os irmãos neste momento para elevarmos o pensamento a Deus, a Jesus, e nos ajudar nessa tarefa tão importante relativo à ação social. Neste mundo em transformação, Senhor, contamos com a sua presença, dos mentores amigos, que assim seja. Então, como eu estava falando, antes de nós iniciarmos a tarefa, a Inês vai ler uma mensagem para nós. Fique à vontade, Inês. Eu vou ler uma mensagem da Joana de Ângeles, do livro Elucidações Psicológicas. A caridade. A caridade, que é o amor e a sua expressão mais elevada, para ser real, exige a iluminação de quem a pratica, facultando-lhe, ao mesmo tempo, um constante aprimoramento de propósitos que induz à abnegação e a uma vitória sobre as tendências primitivas que permanecem dominadoras. Pelo seu extraordinário conteúdo emocional, a caridade dulcifica aquele que a pratica e abençoa quem a recebe, dignificando-o, promovendo-o, ajudando-o a superar-se. Por isso, verdadeiramente, a sua é uma ação de profundidade, que exige requisitos especiais adquiridos através do esforço de constante aprimoramento espiritual. Perfeito, Sandro? Inês. Oi. Estou aqui, estão me enxergando? Tá certo. Então, né, como eu falei, a Marta Marques, né, que vem nos abençoar, não é, com a sua presença aqui, trazendo considerações importantíssimas para nós. Marta. Então, boa noite, amigos. Somos muito gratos, né, pela essa oportunidade de poder estudar, de poder refletir, principalmente de poder falar sobre questões que são tão significativas para o que se propõe a área de assistência e promoção social espírita. E eu gostaria de iniciar falando sobre o significado de assistência, né? E quando a gente fala do termo assistência, a gente lembra que é estar junto, é acompanhar, né? Então, o sinônimo de assistência é amparo, é ajuda, é cooperação, é presença. E quando a gente fala em assistência social, a gente pensa na atividade que é feita por instituições de sociedade civil e também como política pública. Quando a gente fala em assistência social prestada por instituições da sociedade civil, é esse amparo, essa orientação, essa proteção aos sujeitos em vulnerabilidade, buscando oportunizar acesso ao atendimento das suas necessidades básicas. A assistência social, enquanto política pública, ela tem por objetivo garantir a proteção social dos cidadãos, ou seja, apoio aos indivíduos, à família, à comunidade, no enfrentamento das suas dificuldades, por meio de serviços, de benefícios, de programas, de projetos. Por meio desta política, as pessoas em situação de vulnerabilidade, então, podem receber apoio, orientação, acolhimento e proteção
além de encaminhamento para serviços de assistência social e também encaminhamento para serviços de outras políticas, como política de saúde e de educação. Essa proteção, ela é dever do Estado e direito do cidadão. Só que o Estado ele precisa contar com instituições da sociedade civil para realizar, para dar conta desse dever. Então, a sociedade civil, e no caso as instituições espíritas, né, porque nós fazemos parte da sociedade, a nossa ação ela é complementar ao Estado. Ou seja, nós não somos os principais responsáveis por essa ação de apoio, de proteção, nós fazemos parte, né, desse serviço e nós realizamos essa assistência de acordo com os recursos que nós dispomos, sem perder de vista a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, que mantém a nossa identidade e a nossa autonomia enquanto instituição. A assistência social espírita, ela tem por base Jesus e Kardec. O nosso trabalho, ele está baseado nos ensinamentos de Jesus e nas orientações que constam no Pentateuco, codificado por Kardec. Então, nós, trabalhadores, precisamos conhecer, né, os princípios doutrinários, estudar as obras básicas, mas também precisamos estar atentos a outros temas para que a gente possa dar conta do trabalho sem se contrapor ao que diz a lei, ao que preconiza a lei. Como, por exemplo, no artigo 5º da Constituição, nós vamos ver que todos somos iguais perante a lei, ou seja, não existe distinção de qualquer natureza, de cor, de raça, né? Nós temos os mesmos direitos e tem direitos que são invioláveis, como o direito à vida, à liberdade, igualdade. No inciso 6º deste artigo, nós vamos ver que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, que existe a proteção ao exercício religioso, né? Proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Sabedores disso, nós, como trabalhadores da assistência social espírita, não vamos vincular ao atendimento das necessidades básicas a adesão à doutrina, nem mesmo exigir que as pessoas participem de serviços que para nós são importantes, como, por exemplo, o passe. Porque essas ações são importantes para nós, mas algumas pessoas não conseguem ter a compreensão do significado que nós temos, que para nós tem, né? Então, convém lembrar sempre que a doutrina espírita é a libertadora de consciências e o nosso trabalho não deve prescindir dessa premissa. Ah, mas então, como é que a gente vai fazer, né? A gente simplesmente vai dar, não vai haver nenhum comprometimento. E a gente volta a lembrar de Jesus, né? Então, como é que Jesus fazia? Ele exigia que as pessoas o seguissem e ficassem vinculadas a ele? Ou ele atendia e oferecia a sua companhia? Ninguém era obrigado a seguir Jesus, mas todos que dele se aproximavam recebiam a orientação sobre qual o melhor caminho a seguir. Eu sei que para nós é difícil a gente se aproximar do que foi Jesus, mas a gente pode tentar, pelo menos, construir um caminho que chegue mais perto disso, né? Estabelecendo o diálogo para construir com as famílias um atendimento, essas famílias em atendimento, uma espécie de comprometimento. Essa é uma alternativa que pode ser viável. Porque elas podem conversar e dialogar e assumir com a gente algum tipo de comprometimento que garante a construção desse vínculo. Eu sei que nós não podemos agora fazer atividades presenciais, o momento exige que a gente tenha muita cautela, que a gente haja com muita parcimônia. Mas a gente pode fazer entrevistas individuais, manter um contato não com grandes grupos, mas atender de forma individual.
E a gente pode também utilizar a tecnologia. A gente sabe da dificuldade que muitos têm de ter um bom aparelho para fazer a comunicação pela internet, mas um grupo de WhatsApp pode dar conta, muitas vezes, dessa formação de vínculo. E a gente pode ir criando estratégias de comprometimento, de vinculação. E que tipo de estratégia, né? Bom, essas estratégias não tem uma receita básica, assim, não tem uma receita de bolo que caiba em todas as formas e em todos os fornos, né? Cada instituição tem a sua peculiaridade, tem os seus recursos, e essas estratégias devem ser pensadas dentro do projeto de trabalho da própria instituição. Então, por isso é que é importante que a instituição tenha um projeto escrito, onde se desenhem essas atividades. E, bom, se a instituição ainda não tem isso, quem sabe não é o momento de aproveitar para parar e fazer a construção desse planejamento de forma que se possa pensar formas alternativas de trabalho. É um momento muito difícil, exige de nós muita criatividade, mas essa criatividade não pode ser baseada na intuição, no achismo. Nós precisamos fazer isso centrados. Nós precisamos planejar, e o planejamento é essencial para qualquer atividade na casa espírita, e não poderia ser diferente para o ápice. E o mais necessário que se faz nesse momento é um planejamento. O planejamento é como se fosse o suporte em todos os momentos. Se a gente tem um planejamento bem feito, na instabilidade a gente vai conseguir rever as ações, criar novos rumos, novos passos, porque no planejamento a gente sabe aonde a gente quer chegar, qual é o nosso objetivo. E daí fica fácil para construir novos passos, porque a gente sabe qual é o rumo, qual é o destino final. E Joana tem um texto sobre planejamento que está no livro Aos Espíritas, que é um livro de... esqueci o nome, do Crispino, Álvaro Crispino. E o texto de Joana tem um trecho que é assim: a obra do bem em que te encontras empenhado não pode prescindir do planejamento. Para agires no bem, muitas vezes, qualquer recurso constitui material excelente para uma rápida aplicação. E é verdade. Na hora da urgência, a gente busca o que tem e resolve o problema emergente. Todavia, diz Joana, delineamento nos serviços que devem avançar no tempo, tem regime prioritário. O que é esse delineamento, né? É o esboço, é o traçado, é a descrição do trabalho. E quando ela diz assim que devem avançar no tempo, ela retrata o nosso trabalho, porque o nosso trabalho, o resultado, ele vem a longo prazo. Não é algo que a gente consiga em 2 ou 3 meses. Quando a gente está falando em promoção, a gente está falando em mudança de situação. E mudança de situação não se dá em curto prazo. E para que isso aconteça, a gente precisa, então, ter essa visão de longo prazo. A gente precisa ter claro os objetivos no trabalho que a gente quer. E se a gente não sabe o que a gente quer, se a gente não tem claro o nosso objetivo, qual é o tipo de promoção que a gente está visando, qualquer caminho serve. E daí a gente não consegue nem visualizar possibilidades de parcerias para a realização do trabalho. Joana diz também que improvisar é recurso de emergência, que programar para agir é condição de equilíbrio. Nas atividades cristãs que a doutrina espírita desdobra, o servidor é sempre convidado a um trabalho eficiente, pois que a realização não deve ser nem temporária, nem precipitada, mas de modo a atender com segurança. O ensinamento de Joana diz muito para o exercício das ações de assistência, porque ela fala em condições de equilíbrio, ou seja, nem mais nem menos,
mas o adequado para atender sem tolher, sem constranger o outro. As pessoas que estão em atendimento são espíritos imortais, como nós. E como nós, são dotados de habilidades para gerenciar as próprias vidas. Então, eles estão precisando de um apoio momentâneo. Só que esse apoio momentâneo, ele tem um tempo que é de cada um. Tem alguns que conseguem se resolver ou se encaminhar em menos tempo, outros demandam um tempo maior. Mas nós devemos sempre pensar num trabalho educativo em que a autonomia desses sujeitos, a autonomia dessas famílias seja o objetivo maior. Ou seja, que eles não se tornem eternamente dependentes de nós. Joana, quando fala em trabalho eficiente, né? Eficiente quer dizer um trabalho competente, um trabalho conveniente. Ela não está querendo dizer que a gente precisa se tornar um profissional para isso, né? Mas que nós devemos pensar em resultados positivos para quem sofre a ação desse trabalho. Então, é a pessoa que está em atendimento que vai nos indicar, através do seu comportamento, das suas ações, o quanto esse trabalho que está sendo realizado está sendo satisfatório. E satisfatório para ela, né? Não para a nossa ótica, para o nosso modo de ver as coisas. Quando Joana diz que não deve ser temporária nem precipitada, é porque a nossa ação não deve estar baseada na intuição, no imediatismo, no interesse ou na disponibilidade que nós temos. E tampouco deve estar centralizado numa pessoa. Deve ser um trabalho planejado, elaborado e executado em equipe, tendo ciência de que o trabalho não é nosso, é da instituição. Talvez eu esteja sendo aqui a portadora de más notícias, mas eu sinto dizer, todos vamos desencarnar, e depois de desencarnado, nós não vamos montar cestas, fazer enxovais, nem tecer alianças, não as que são necessárias para o trabalho. Quando nós desencarnarmos, nós vamos trabalhar na erraticidade, e o trabalho lá é diferente. Então, a gente não pode pensar num trabalho calcado no nosso recurso, na nossa possibilidade. É um trabalho que é da instituição e precisa, sim, de equipe. E é da instituição, isso está lá no OSCE, né? No novo OSCE, que é agora de 2021, com essa nova reescrita, na página 174, a gente vai encontrar que a assistência social espírita ela é uma atividade básica do centro espírita. E ela deve agir assegurando sempre as características de beneficência, a característica de ser preventiva e de ser promocional, ou seja, de promover as pessoas, conjugando o material e o espiritual, fazendo com que esse serviço seja também realizado em parceria com outras áreas, com a evangelização, por exemplo. E nós, muitas vezes, ficamos no material, porque é mais fácil. E quando nós pensamos no espiritual, a gente vai logo pensando no quê? Naquilo que para nós faz sentido, certo? O que faz sentido para nós? Passe, atendimento espiritual, palestra pública doutrinária. Para nós isso é. Só que a dimensão espiritual, ela é diferente para cada pessoa. A dimensão espiritual é aquele fator que causa bem-estar, que causa conforto, que traz esperança. E ele é tão importante que o sistema de saúde entende que a dimensão espiritual ele é um condicionante para a vida saudável. Essa dimensão espiritual ela é alicerce para o sentido da vida e ela permite desdobramento em outras questões da existência. Porque ela caracteriza essa relação homem-mundo, essa relação consigo mesmo, com o meio ambiente, com os outros. É como o homem se relaciona com o que transcende de si mesmo. A espiritualidade pode ou não estar ligada a uma religião, a uma vivência religiosa.
E é muito mais o desejo de se transformar, de conseguir viver valores diferentes. Nós podemos dizer que espiritualidade é o encontro com a própria essência, é o nosso reencontro com a própria essência. Então, tem a ver com a qualidade da relação com o que é sagrado para nós. E que muitas vezes, nas famílias que nós estamos atendendo, essa espiritualidade tem outra dimensão, é diferente da nossa. Mas como é que nós vamos fazer esse trabalho, então, se nós temos uma espiritualidade diferente? Tem coisas que são comuns. Tem coisas que são comuns. Talvez quem é protestante, quem é budista, por exemplo, não entenda a nossa forma de nos relacionarmos com os outros, com o nosso eu, né? Nós não precisamos de exteriorizações, de velas, incensos. Mas uma coisa nós temos em comum: a oração, a meditação, a crença em algo maior do que nós. E isso nós podemos utilizar. E desenvolve tanto naqueles que são atendidos como em nós a espiritualidade. Cada um dentro da sua crença e com seus valores. Mas nós temos pontos que são comuns. E vamos combinar que a nossa espiritualidade nunca esteve tão à prova como nessa época. Nós nunca fomos tão provocados. E a gente sabe, né, que nós somos todos interligados, assim. E recomendo a leitura da Gênese também, né, para que a gente possa relembrar isso, assim. Nós fazemos parte de uma grande rede. Nós estamos todos interligados. Todos os acontecimentos impactam a vida da gente. E esse vírus veio confirmar isso. Ele começa numa cidadezinha da China e daqui a pouco está nas grandes metrópoles da Europa, da América do Norte, também na América do Sul. Porque a nossa ligação não tem mais fronteiras. E tendo ciência disso, nós sabemos também que se nós estamos vivenciando essa situação, é porque nós temos alguma coisa a aprender. Existe algum aprendizado aí que nós precisamos extrair. E qual é esse aprendizado? Agora fica difícil de dizer, né? Porque somente pelo trabalho constante, e o trabalho no bem, e não quer dizer que seja um trabalho físico, pode ser um trabalho mental, de estudo, de meditação, um diálogo com alguém que esteja necessitado, pela convivência fraterna, que pode ser virtual, sim, a gente aprendeu que a gente pode conviver com os outros através da telinha para se preservar e preservar o outro, através do estudo, da reflexão, e com o tempo é que nós vamos entender quais são os verdadeiros aprendizados deste momento que nós vivemos, de um longo momento, não é mesmo? E esse aprendizado, mesmo assim, será diferente para cada um, porque cada um vai receber ao seu modo, dentro do seu grau de espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela se expressa na forma como nós vivenciamos os preceitos espíritas de fraternidade, de solidariedade, de igualdade, levando em consideração a nossa proposta de acolher os que se encontram em vulnerabilidade, de consolar pelo atendimento das necessidades mais urgentes, de orientar para a busca de outros recursos, de novas descobertas e de esclarecer para a compreensão dos fatos da vida, da necessidade do fortalecimento de vínculos, não só na família, mas com a comunidade. Nós vivemos momentos de muita vulnerabilidade e não somente por questões de saúde pública, como a transmissão comunitária, por vezes desenfreada, do vírus da Covid,
Antes mesmo, nós já tínhamos indícios de que a fome aumentava pelo número de famílias que batiam na porta das nossas instituições. A pandemia só evidenciou a desigualdade social. Ela só potencializou o que a gente já sabia. Existe um grande número de irmãos nossos passando por provas duríssimas. Uma notícia me impactou muito há algumas semanas. A jornalista dizia que em torno de 130 mil crianças brasileiras ficaram órfãos neste período de pandemia, assim. E, amigos, maior que a necessidade de alimento para o corpo é a falta de afeto, né? A ausência de referência, quebra de vínculos, que são consequência da falta dos pais. Essa é só uma das consequências da pandemia. Outras dores baterão à nossa porta. E a grande pergunta é: como nós nos preparamos para enfrentá-las? Nós precisamos estar preparados para enfrentá-las. E a espiritualidade foi tão boa conosco, porque nos colocou de molho, né? Para que a gente pudesse estudar, refletir, ler, buscar conhecimento sobre o trabalho que nós fazemos. Nós precisamos pensar, sim, em recursos materiais, isso é indiscutível. Mas nós precisamos também nos fortalecer na fé, nos abastecer em conhecimento. Nós precisamos formar equipes, conhecer o nosso território, para que a gente possa cumprir com a tarefa de amparar a quem precisa, fazendo aquilo que nos compete. E articulando parcerias para aquelas coisas que fogem à nossa alçada. Porque, enquanto trabalhadores espíritas, a nossa ação tem limite, sim. E por maior que seja o nosso amor, a nossa boa vontade, dificilmente nós daremos conta de tudo. E se nós não encararmos isso de frente, nós teremos sérios problemas de saúde. Nós vamos nos desequilibrar pelo trabalho, pelas desilusões que o trabalho vai nos trazer. A pandemia, para nós que somos da assistência e promoção social espírita, ela evidenciou algumas questões. E eu trago aqui cinco pontos que para nós assim, são bem importantes, foram bem impactantes. O primeiro deles é que nós temos uma necessidade de rever a formação das nossas equipes de trabalho. Nós precisamos sensibilizar os jovens para que se envolvam nesse trabalho de assistência e promoção social espírita também. Outro ponto é com relação à importância da divulgação do trabalho. Não no sentido de fazer propaganda individual, de fazer projeção, né, das pessoas, mas para confirmar a necessidade da realização desse trabalho e também para poder formar parcerias. Parcerias que garantam a sustentabilidade do trabalho de assistência e promoção. Isso porque tem diferença entre assistência e promoção. E a gente precisa pensar nisso. Outro ponto que ficou evidente também é o quanto é importante a gente se dedicar a estudar os temas que permeiam este trabalho. A gente muitas vezes dedica tempo para estudar temas que são do nosso interesse, mas a gente deixa de estudar temas que são fundamentais para o atendimento às famílias, para que o nosso trabalho seja adequado às suas necessidades. Então, a gente precisa pensar em estudar temas que muitas vezes não são espíritas, como, por exemplo, política pública, noção de território. Sem contar que muitos de nós desconhecemos que temos uma orientação para a ação de assistência e proteção social. Temos um documento que orienta a nossa ação. E nós deveríamos formar grupos de estudo para compreender e entender essas orientações e ver como ela repercute no nosso trabalho. Se nós estamos alinhados, se precisamos alinhar ou não.
Outro ponto importante que ficou evidente nessa questão da pandemia é a necessidade de trabalhar em rede. Começando dentro da nossa própria casa, que é aquele trabalho integrado com outras áreas, né? Formando equipes de trabalho, interagindo, buscando distribuir tarefas, né? Criar projetos coletivos. Outro ponto de trabalho de rede é com a própria comunidade, interagindo com outras instituições da comunidade, com empresas que possam participar do trabalho, mantendo o foco de assistir e promover as famílias e seus integrantes. E também parceria com o poder público, através das políticas públicas, orientando as famílias, por exemplo, para que façam o cadastro, porque estar no cadastro é mais que ter um número. E aqui eu falo do cadastro único, né? É mais do que ter um número. Indica ao poder público a quantidade de pessoas em situação de vulnerabilidade, e este número justifica a existência de política pública, de programas, de projetos, de serviços destinados a esse público. Justifica a destinação de verba para ações de assistência. E o último ponto que eu vejo que para nós é muito importante é que a pandemia nos tirou da zona de conforto. Nós somos obrigados a repensar as nossas formas de trabalho, de atuar de forma diferente. Também nos proporcionou tempo, né, para rever o nosso trabalho, para refazer o planejamento, para que possamos atingir o que nós propomos na assistência e na promoção social espírita. Lembrando que o social remete às relações com a sociedade, a acesso a bens e serviços, como educação, saúde, para que essas famílias possam ter vida digna, e vida digna com autonomia, principalmente, né? E a parte espiritual para que se fortaleçam, para que possam se reinventar diante da dor e do sofrimento. Nós não precisamos, contudo, inventar a roda para realizar os trabalhos de assistência, isso não, com certeza. Mas nós precisamos estar atentos às transformações. Nós precisamos nos adaptar à realidade para que os objetivos, né, de acolher, de consolar, de orientar e esclarecer sejam atingidos. Essas são as maiores metas de todo e qualquer trabalho espírita. E eu paro por aqui para dar tempo da gente dialogar um pouco. Muito bom, Marta. Belas reflexões, Obrigada. não é? A gente está... eu fico impressionado, porque realmente a pandemia nos tirou da zona de conforto. Né? Em todos os sentidos, não só na área social, né? Sim. Nós tínhamos a Elvira também, não é, que ia nos mostrar uma experiência interessante numa das casas espíritas de Alvorada, né, na Mensageiros. Nós temos aqui a nossa irmã Inês, não é, que é dirigente do Ápice, e nós recolhemos algumas perguntas, não é, para fazer para nossa irmã Marta. Tá? A Elvira não conseguiu entrar, está com problema de conexão, e eu vou fazer as perguntas que a Elvira iria ler para nós. Né? Não quer dizer que as perguntas sejam dela. Né? Nós pegamos várias perguntas e eram em torno de quê? Umas 15, eu acho, não sei, né? 10, 15. Então nós condensamos, né? Porque tinham algumas perguntas repetidas. Tá? Então, Inês, tu queres fazer a primeira pergunta para nós? Posso fazer? Vamos lá, Bom, então. obrigado. Quem está à frente no ápice precisa estar nos estudos da Casa Espírita? Boa essa pergunta, Bom. né? Eu vou começar lançando algumas perguntas, assim, para que a gente possa responder intimamente antes de eu responder de acordo com o que diz a própria doutrina, né? Porque não é o que a Marta pensa, é o que a doutrina orienta. O trabalhador da mediunidade, ele precisa estar estudando? Ele precisa estudar? O trabalhador da infância e juventude, ele precisa estudar? O facilitador,
Ele precisa estudar? E quem atua no atendimento espiritual, ele estuda? Por que motivo o trabalhador do ápice, estando num centro espírita, na condição de coordenador ou não, ele estaria fora dessa regra? Por que ele poderia se eximir da tarefa de estudar? Vamos para o que nos diz a doutrina? Lá no Evangelho, no capítulo 6, item 5, o Espírito de Verdade vai nos dizer assim: Espírita, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo, encontram-se todas as verdades e são de origem humana os erros que nele se enraizaram. Se a gente pretende fazer um trabalho que atenda às necessidades dos outros, porque não é para nós que nós trabalhamos, né? A gente precisa saber do que a gente está falando. E a gente precisa sair das nossas verdades. Para que a gente saia das nossas verdades, nós precisamos estar em estudo. Vou trazer para vocês também, lá do Livro dos Espíritos, eu pincei da introdução, item 8, né? Que fala sobre a seriedade da doutrina. O seguinte texto: acrescentamos que o estudo de uma doutrina, como a doutrina espírita, que nos lança de repente em cheio numa ordem de coisas tão novas e grandiosas, somente pode ser feito por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e movidos por uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado esclarecedor. No Livro dos Médiuns, nós vamos ver na questão 301, na pergunta 4, quando falam sobre as contradições, né? Kardec diz assim, que para se discernir do erro a verdade, preciso se faz que as respostas sejam aprofundadas, meditadas, longas e seriamente. É um estudo completo a fazer-se. Para isso, é necessário tempo, como para estudar todas as coisas. Diz assim: estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Como quereríeis chegar à verdade quando tudo interpretais segundo as vossas acanhadas, vossas ideias acanhadas, que, no entanto, tomar por grandes ideias? Olha só. Nós sempre buscamos ter razão em tudo, né? E o que Kardec nos diz assim? Que nós temos uma visão muito acanhada da realidade. Que para que a gente possa aprofundar essa realidade, nesta realidade, e ampliar nosso conhecimento, a gente precisa estudar. Nós teríamos muitas outras citações que falam em estudo, em instrução, porque essa doutrina, ela orienta, primeiro estuda, depois trabalha. Primeiro conhece, depois vai para a prática. Isso faz parte da codificação, essa necessidade do conhecimento para aprimoramento do espírito. E as orientações são bem claras. Assim. Na escola da vida também é assim, né? Primeiro a gente recebe a teoria para depois a gente ir para a prática, depois nós vamos para exercer, botar essa teoria, esse conhecimento na nossa realidade, vamos adequando. Se nós buscamos a verdade, e em todas as áreas existe assim a mínima necessidade do estudo para que os voluntários sejam inseridos na lida de forma competente, realizando um trabalho dentro das exigências de um trabalhador espírita, por que seria diferente na ápice? Ninguém vai aplicar passe sem estudar antes. Ninguém. E olha que nesse momento nós estamos lidando com um conteúdo que é extremamente, basicamente espírita.
Imagina na área da assistência, onde existem muitos outros conhecimentos que são necessários. Ele precisa, o trabalhador da assistência, ele precisa não só o conhecimento da doutrina, mas ele também precisa interagir com a sociedade. Então, ele precisa de outros conhecimentos além dos doutrinários. Ele precisa conhecer a doutrina, porque quando ele vai para a sociedade, ele não vai fazer a palestra pública. Ele vai representar a doutrina através das suas ações, da sua postura, do seu comportamento. Não é? Então, assim, tem um outro conhecimento que é muito importante para todos os trabalhadores da casa espírita, e principalmente para o trabalhador da ápice, que é conhecer o estatuto e o regimento da sua instituição, para não ficar criando trabalho que não pode ser executado. Porque toda a orientação do trabalho da instituição espírita está neste normativo. Ele ampara legalmente a atuação da instituição. E o mais importante é esse trabalhador ter ciência de que ele é uma peça numa grande engrenagem. Ele não é o dono do trabalho, ele não pode tomar decisões isoladas, porque o trabalho não é seu, ele é da instituição. Como eu já disse antes, portadora de más notícias, nós vamos desencarnar, mas a instituição fica. E a instituição é que vai dar conta daquele trabalho mal elaborado que nós nos propusemos a fazer. E que nós vamos deixar de herança. Então, todo o trabalho, ele precisa ser planejado e estar embasado nas orientações doutrinárias, pois que somos trabalhadores espíritas, mas também dentro das possibilidades da instituição, e munidos de conhecimento, em constante capacitação, é que o trabalhador vai ter consciência do seu papel. E só assim ele agirá não conforme a sua vontade ou seus interesses, mas ele vai buscar realizações que sejam pautadas pelas orientações que constam no projeto do Centro Espírita, no projeto da instituição em que ele frequenta, pautado nas orientações específicas para a área que ele atua, e principalmente nos princípios espíritas, né? E além de todo esse conhecimento que já foi mencionado, é preciso informar que o trabalhador da área de assistência e promoção social espírita, ele precisa se desconstruir de preconceitos com relação à política pública. A política pública, ela tangencia o trabalho da assistência e promoção social espírita. Por que ela tangencia? Porque nós trabalhamos com direito. O direito à vida é um direito, questão 880 do Livro dos Espíritos. É o primeiro direito fundamental, é o direito à vida. Nós trabalhamos com direito à vida. E a política pública trabalha com direito de cidadania. Ou seja, nós participamos de conselhos, nós podemos participar de conselhos, mas a gente tem que saber o que está fazendo. A gente precisa buscar esse conhecimento para que a gente possa atuar de forma competente. Nós temos que ser competentes no que fazemos. E competência vem com estudo e dedicação. A gente pode estar cheio de amor e de boa vontade, gente. Se a gente não tiver conhecimento de causa, a gente não vai atuar de forma correta. Não vai. Né? Basta ver a educação, muitas vezes, que a gente dá para os nossos filhos. A gente ama tanto que depois eles não conseguem sofrer na adolescência. E a gente fica tipo louco porque eles entram em depressão, tentam suicídio. Mas o erro está onde? A gente foi muito amoroso e não foi competente. Né? Então, a gente tem que ser competente no que faz. Qualquer pessoa pode se envolver em ações de assistência social. E não necessariamente precisam ser ações no centro espírita. Mas, se nós, como trabalhadores, vamos decidir fazer essa ação vinculada a um centro espírita, a gente tem que estar, sim, ciente de que existem regras que nós vamos ter que seguir. E a primeira delas é estar estudando e buscar conhecimento. Isso é regra para todo espírita, né? Perfeito. Ótimo, não? Muito bom, Marco.
Muito bom. Vamos à segunda pergunta e até fazendo uma confidência aqui ao vivo entre nós e a rede, né? Uhum. Quando eu entrei na assistência social lá no GEAC, né? Acho que a Inês lembra até, né? Faz Lembro. tempo. Mas um bocado, né? Que a gente não cozinha já na primeira fervura, não é? Mas vamos deixar quieto isso. Passa. Naquela época, Marta, eu queria salvar o mundo, né? Uhum. Então, bem isso que tu falou mesmo. A gente quer fazer o bem, a gente quer salvar as pessoas, não é? Ingenuamente. Mas aí depois vai caindo a ficha, não é? E aí a gente cai na real e a gente vê que existe uma organização, não é? Que também as famílias assistidas têm regras a cumprir. Isso é educação, isso é caridade, né? Mas muito bem, vamos lá para outra pergunta, não é? Que eu acho que depois isso entra em pauta aqui. Vamos lá, então. Como deve ser, pergunta número 2, como deve ser a doação de bens materiais? Algumas situações não podem ser prejudiciais ao trabalho de promoção? Até que ponto as famílias assistidas podem escolher coisas materiais, não é? Eu quero isso, né? Eu quero uma geladeira, uma TV, né? O que será para eles? Então, até que ponto elas podem escolher o que eles vão levar da casa espírita, né? Não estaremos deseducando em algumas situações, porque aquele irmão que chega na casa espírita, e a gente entende isso, que a dor ensina a gemer, não é? E as dificuldades, então muitas vezes eles querem se beneficiar ao máximo materialmente, né, da situação. A ponto até, né, fazendo uma extensão da pergunta, né, a ponto até de recolhendo recursos na casa espírita, depois na igreja do bairro, depois na outra igreja da outra instituição, né, etc. Né? Entendeste a pergunta, Marta? Sim, claro. Então tá. A gente vai tentar desenvolver. Se ficar algum ponto, tu me puxa depois, tá bem? Sim, Combinado? também lembrando para o pessoal que podem participar pelo chat, tá? Obrigado. Tem uma questão que eu acho que a gente tem que ter presente, assim, além do estudo, o trabalhador precisa de disciplina, né? Disciplina mesmo. Disciplina no sentido de conhecer os limites do seu trabalho também, né? E eu fico sempre com uma pergunta, assim, será que o trabalho da ápice se resume só em coisas materiais? Será que é só isso que a gente sabe fazer? Será que a assistência se resume nisso? Porque a promoção, com certeza, não. Tá? Então, lá no Evangelho, no capítulo 16, no item 14, nós vamos ver a seguinte sugestão. A todos os que podem dar, pouco ou muito, direi, pois, e isso é uma mensagem de Fénelon, tá? Dai esmola quando for preciso, mas tanto quanto possível convertei-a em salário, a fim de que aquele que a recebe não se envergonhe dela. É a primeira dica, que diz assim, olha, não mantém na mendicância, não gera profissionais da mendicância, né? Emmanuel, no Consolador, ele vai trazer que o objetivo da assistência não é somente questões que se referem ao corpo perecível. Isso está lá no Consolador, se não me engano, era 234, né? Ele vai dizer que a assistência, ela deve iluminar consciências, ela deve formar indivíduos saudáveis, tanto na parte física, né, na psicológica e espiritual, deve se propor a fazer homens de bem, a formar homens de bem. E isso porque o homem que se ilumina, ele conquista a ordem e a harmonia para si mesmo. Isso me remete sempre à autonomia, a protagonismo, né? Essa iluminação que Emmanuel nos fala vem do conhecimento, vem do autoconhecimento e pelo esforço que cada um faz de transformar-se,
né? E se nós podemos nos iluminar, aquelas pessoas que estão em atendimento também podem, porque são espíritos imortais tanto quanto nós. Também são capacitados para fazer essa transformação. Muitas vezes nós é que temos um olhar muito reduzido para eles, né? Outra questão que eu acho muito importante é do Livro dos Espíritos, a questão 888, que vem falar da esmola, né? Que nos diz que o homem que fica reduzido à esmola, ele se degrada moral e fisicamente. Ele se embrutece. E lá a gente encontra uma dica, né? Que diz assim, que uma sociedade baseada na lei de Deus, na lei de justiça, ela deve prover a vida do fraco sem humilhação, garantindo-lhe a existência, sem deixar que essa sobrevivência, essa subsistência fique ao acaso ou à boa vontade. Por que a gente pensa nisso, né? Eu sempre fico pensando assim, se nós somos espíritas, nós não somos espíritas de casa espírita, né? Nós somos espíritas e nós devemos levar o espiritismo para onde a gente for. Não como palestra, mas as nossas atitudes mesmo, levando como contributo o conhecimento que nós temos, levando o lenitivo do alimento, sim, mas também levando o estímulo para que aquela situação se altere de alguma forma, levando o consolo de um ombro amigo. Nós precisamos pensar em incluir essas pessoas que estão em atendimento. E isso pressupõe uma construção de pertencimento, de compartilhamento, de responsabilização. Quando nós instituímos a prática de levar benefícios, de doar sempre, seja isso o alimento pronto, seja a cesta básica, seja outra necessidade, nós estamos dizendo para a pessoa o seguinte, fica aí, fica quietinho aí que eu vou dar conta. Eu vou prover, eu vou dar um jeito. Eu vou continuar te mantendo, então tu não precisa te esforçar. Fica paradinho aí. Esse tipo de atitude faz com que a situação se prolifere, se multiplique. A melhor propaganda que a gente tem é de boca a boca. Vai lá, porque lá a gente recebe. Vai lá, porque lá eu posso exigir e eles me dão. Né? E a gente vai acontecer o quê? A gente vai ter filas imensas na nossa porta o tempo todo, porque sempre nós teremos famílias em condições de necessidade. Né? A desigualdade social produz isso. E nós não temos como estancar essa desigualdade social, não nesse momento, não na forma como a gente está vivendo. E a gente também não consegue eliminar essas filas, porque a gente não consegue tirar ninguém desse atendimento. As famílias continuam fragilizadas, continuam dependendo, e se a gente não abre espaço nessa fila, não entra ninguém. Continuam aqueles necessitados batendo na nossa porta e a gente sofrendo porque não pode ampliar o serviço. Isso nos remete a velhas práticas. Práticas onde a gente dizia assim, ora com fé que o milagre vai acontecer, vai cair do céu. Mas nós sabemos que não existe milagre. Nós sabemos que existe muito trabalho e esforço, que para que a gente possa atender essas famílias que são cadastradas, tem muito trabalho para angariar material, para arrecadar alimento. E essa fila de socorro, de pedido de socorro, ela tende a aumentar todos os dias com o que nós estamos vivendo. Saímos dessa condição de ser tutor de alguém é algo que também mexe conosco. Vamos combinar que libertar alguém, às vezes chega a ser preocupante, porque a gente diz os nossos assistidos, as nossas famílias. Numa situação de pertença, revivendo antigas vivências, né? Onde o pobre precisava existir para garantir a salvação. E a gente tem que pensar se essas reminiscências de existências pretéritas não podem ser alteradas pela reflexão constante, pelo estudo. A gente precisa mudar a nossa forma de agir. Para isso, a gente precisa aprender a libertar as pessoas, mas também a libertar-se, porque é um movimento que é recíproco. A gente se liberta ao libertar o outro. E para isso a gente precisa traçar caminhos, né?
Nós precisamos ter passos que atendam essa necessidade imediata, porque o alimento é direito, é necessário para sustento do corpo, e a gente aqui não é contra a cesta básica, a gente só está dizendo que a cesta básica não atende a tudo. Nós precisamos criar estratégias para conduzir esse irmão ao domínio da sua própria vida. Nós devemos atacar a consequência, aliás, atacar a causa e não a consequência, né? O que gerou a fome? Porque quando chega lá na casa espírita, chega atrás da cesta básica, mas a cesta básica não é a causa, é a consequência do desemprego, da falta de emprego, da falta de qualificação para o trabalho, muitas vezes de doenças físicas, doenças emocionais, de abandono. E aí a gente fica suprindo com cesta básica, querendo que daqui a 6 meses, 10 meses, 2 anos, só com a cesta básica, a pessoa mude de estágio, faça a sua promoção. Nós devemos, sim, oferecer o alimento, mas junto com o alimento nós devemos criar estratégias de avanço para essas pessoas, para essas famílias. Seja de acesso à educação, seja inscrição no programa Bolsa Família. E quando a gente remete à articulação com políticas públicas, ao posto de saúde, à rede de ensino, não é para a gente se livrar do trabalho, mas é permitir que eles tenham um atendimento de acordo com a necessidade, possibilitando a eles uma transformação na sua vida. Quem sabe, através do Cine, a gente não articule um emprego para essas famílias. Estando inscrito no programa Bolsa Família, é possibilitar essas famílias, por exemplo, que possam ser inseridas em programas que possam futuramente entrar no mercado de trabalho. Ter acesso a outros direitos que nós não temos obrigação de dar, porque somos centro espírita. Eu costumo brincar dizendo assim, olha, nós atendemos a um ser integral, vamos montar uma academia de ginástica então, porque nós precisamos de atividade física. Nós temos limites como centro espírita e a gente precisa ter essa consciência, gente. Se a pessoa precisa de remédio, não somos nós que vamos comprar. Não somos nós. Nós vamos encaminhar para o posto de saúde e saber por que ela não está recebendo o remédio no posto de saúde. Como bem disse o Sandro, as pessoas criam estratégias de sobrevivência. Então, elas buscam alimento, buscam vários recursos. Muitas vezes, com uma receitinha, a gente dá um valor, achando que ela vai comprar o remédio e ela utiliza para outra coisa, que pode ser até para comprar um botijão de gás, mas não é para aquilo. E muitas vezes, na boa intenção de dar o remédio, a gente está desconstruindo uma ação que a saúde estabeleceu com ela. Porque para ela receber o remédio, ela precisa estar inserida num trabalho X do posto de saúde e ela não quer. E daí a gente compromete, inclusive, o tratamento dela nessa boa ação, porque a gente não conhece toda a verdade, toda a realidade dela. Então, nós precisamos conhecer melhor essas famílias para que esse atendimento seja mais adequado. O ideal seria que a gente pudesse construir com as famílias um plano de ação. Tipo, olha, a gente vai trabalhar contigo durante tanto tempo, o que tu pode fazer para sair dessa situação? Como é que tu entende que tu pode sair dessa situação tendo esse apoio que nós podemos te dar? Isso vai gerando nela um compromisso com ela mesma e com a família. E aos poucos também a gente vai aprendendo a libertar essa pessoa. Existem muitas ações que as famílias podem fazer se sentirem capazes disso. Por exemplo, retomar os estudos. Gente, eu fiquei muito feliz de ver nós tivemos um retorno há 15 dias atrás de um trabalho que nós fizemos há mais de 10 anos. Nós trabalhamos numa instituição que trabalhava com catadores, e nós conhecemos um catador que tinha 5ª série.
A quinta série. Ele era militante do movimento dos catadores, foi um dos fundadores e tal. Pois esse cara não voltou a estudar? Esse cara está na universidade, ele é autor de vários artigos, ele já fez palestra no exterior, ele está, daqui a pouco, concluindo uma universidade. Isso é um ganho. Mas ninguém disse para ele que ele era incapaz ou ficou entregando a cestinha básica todo dia na casa dele. Ele foi conduzido a um trabalho que não é um trabalho muito reconhecido, ninguém dá bola para catador, eles são invisíveis na cidade. Mas foi esse trabalho que tirou ele do anonimato e permitiu a ele chegar onde ele está hoje. Não foi feito por mim, não, mas a gente participou disso de alguma forma. Porque esse trabalho foi feito por uma equipe de profissionais que estavam atuando junto. Mas o resultado é dele, porque ele se sentiu capaz. Mas ele foi convocado a fazer um plano de ação para ele mesmo e para a família dele. E ele se sentiu tão valorizado com isso que ele reconstruiu a própria vida. Então, para promover ações com essas famílias, a gente precisa ter um contato mais prático com eles. Assim. A gente precisa pensar em métodos de educação, mas não da educação formal. Sabe, sentar e dialogar utilizando o exemplo, e não a palestra pública, talvez nem a ação evangelizadora, mas grupos de convivência, onde eles possam falar de si, falar dos seus problemas e aos poucos se sentirem mais fortalecidos, mais amparados, e assim a gente vai estar cumprindo com o nosso papel de consolar, de orientar, de acolher e de esclarecer. Perfeito. Marta, antes de passar para a Inês, aqui a Adriana Pérez, não é, está participando no chat aqui, ó, que tem a ver com o que tu estás colocando para nós. Quando estamos ajudando as famílias, o mundo espiritual também está agindo? Com certeza. Eles podem mudar a ideia de que só receber a cesta básica não serve? Olha só. Na verdade, a gente não faz com que eles mudem de ideia, né? A gente constrói comprometimento e, ao longo do tempo, eles vão percebendo que eles podem ser independentes, eles podem comprar o seu alimento, eles podem escolher o que comer. Isso é uma coisa a longo prazo, né? E isso é construção que leva um tempo, não se consegue numa atividade de pouco tempo, assim, sem dedicação e empenho dos trabalhadores, né? E outra coisa é do mundo espiritual, né? Não sei se eu não lembro de quem é a frase, mas assim, o mundo na Terra é uma expressão muito precária da vida espiritual. E a obra de André Luiz, ela traz muito dos serviços de assistência. Aqueles irmãos que trabalham organizando transporte, alimento, cuidando, fazendo entrevistas, visitação aos necessitados no mundo espiritual. Se a gente lê Nosso Lar, Mensageiros, Obreiros, a gente vai perceber várias ações de assistência e promoção social, né? Dando conta de que o mundo espiritual tem esse serviço e que nós temos o amparo para o trabalho. É que muitas vezes a gente nosso aparelho auditivo não está preparado para as mensagens que nós recebemos, porque nós somos intuídos, sim, né? Mas eles não vão fazer por nós o que é da nossa parte, né? Então, assim, tem coisas que acontecem dentro de um tempo que é nosso e a gente consegue visualizar, e tem coisas que não vão acontecer no nosso tempo, tá? E daí já falando nessa questão de se eles vão perceber que podem ser diferentes, que podem fazer por si mesmo. Cada um tem um tempo.
Eu costumo dizer que nós, trabalhadores da APSE, somos plantadores de tâmara. Tâmara, ela leva 100 anos para dar fruto, né? Então, aquele que planta dificilmente vai saborear a tâmara, né? Já tem agora, aí diz que tem uma forma de produzir tâmara em 25 anos, mas eu ainda estou com a analogia de 100 anos, né? Por que eu digo isso assim? Porque assim como a gente custa a se transformar enquanto espírita, né? E a gente tem aí um cabedal de material para a gente se instruir. A gente tem a escola, que é o Centro Espírita, que é esse laboratório. A gente tem o laboratório da família, e mesmo assim a gente leva várias encarnações para poder se transformar. Esses espíritos que estão mais fragilizados, talvez levem um tempo maior que nós para isso. Mas a gente não deve nunca desistir disso. A gente deve fazer a nossa parte e permitir que eles façam a parte deles dentro do tempo que lhes cabe também. Respeito a esse tempo é muito importante mesmo. Perfeito, ótimo. Obrigado, Adriana Pérez, pela participação. Agora sim eu passo para Inês. Essa fala da Marta, a última, a gente tem um exemplo na nossa casa. Tem uma assistida nossa há anos que a gente assiste ela sai e volta, e a casa dela assim era precária, e os filhos dela estavam na evangelização. Agora as crianças, e a gente nunca desistiu, né, sempre levando, agora os filhos estão adolescentes, vocês têm que ver o que eles estão fazendo na casa. Eles limparam a casa, eles arrumaram, eles estão ajudando a mãe com trabalho, sabe? E isso para ela é muito bom, porque ela está vendo que é dela, né? Partiu deles, e para a gente é maravilhoso ver, né? A gente chega lá e vê que é o resultado do trabalho, né? Verdade. Mas vamos lá para a pergunta. Vamos lá. Em momento de pandemia, como administrar os recursos e doações com as casas espíritas fechadas, dados as dificuldades encontradas para a arrecadação de alimentos e a grande número de necessitados, e como podemos fazer mais e como deve ser a obtenção de recursos para doações? Então, a gente está falando em gestão de recursos, né, gente? E dá uma agonia na gente quando a gente vê que não tem condição de atender a todos, né? A gente está com não sei quantas famílias, aquela cesta básica já não é mais a mesma, cada vez diminui mais os recursos, enfim. E eu sempre me lembro de um diálogo que está lá em Paulo Estevão, no capítulo 7, que diz assim: não te atormentes com a necessidade do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, né? Isso fica me martelando. E na época, era para que Paulo começasse a escrever as cartas, né? E daí é sugerido, utiliza, né, os poderes do Espírito, porque é possível que todos se satisfaçam com isso. Aí eu fico me perguntando quais são os poderes do Espírito nessa situação que a gente vivencia, não é mesmo? O momento de pandemia, assim, é um momento que a gente tem que administrar recursos e doações com casas fechadas. Ele é muito complicado, né? Se já era difícil antes, ele se torna pior agora. E na nossa casa, por exemplo, onde a maioria das arrecadações vem dos trabalhadores, isso então reduziu consideravelmente. E a gente sabe que tem casas, por exemplo, onde os próprios trabalhadores foram atingidos pelos efeitos da pandemia, perdendo emprego. Isso quer dizer que eles estão necessitados da assistência, né? Também entraram na fila da assistência. Então, como a APSE deve gerir essas contribuições, né, perante essas dificuldades, assim? Joana, eu vou lembrar do texto de Joana lá, o texto de planejamento, quando ela diz assim: planejar agindo é servir construindo, ou seja, a gente sempre deve retomar a questão do planejamento, né? Ver que tipo de estratégia a gente pode criar, que tipo de plano de comunicação, talvez, a gente possa criar para divulgar esse trabalho e para trazer novas parcerias para o trabalho, né? E a Joana ainda diz que por esse motivo ajudar é ajudar-se e esclarecer significa esclarecer-se.
socorrer expressa socorrer-se também. E Marco Prisco também, nesse livro do Crispino, tem, no capítulo, acho que é o 35, se não me engano, que fala das lides espíritas, ele tem 10 itens para assistência social. São coisas que eu fico me lembrando. Ele diz assim, no primeiro, faça o bem, mas não guarda a pretensão de solucionar o problema de todos. Realize o que lhe seja possível, sem, contudo, exigir que os outros o imitem, ou seja, sabe? Eu faço tanto e o fulano não comparece, né? Só eu me envolvo e fulano não faz. Outra dica que nos traz Marco Prisco é não se desequilibre quando lhe faltam os recursos materiais para o auxílio. A prece em favor de alguém é um patrimônio de luz ao alcance de todos. E a última nesse decálogo é, sempre que possível, acenda a luz da esperança nos corações que o buscam. O pão hoje doado, amanhã se acaba. No entanto, a palavra do Senhor que se distende é sempre semente de vida eterna. Isso dá um consolo para a gente, né? Porque nós nos acostumamos a dar, a suprir, né? E nós nos angustiamos quando chega uma solicitação e nós não podemos atender. Tem que carregar sozinho. A limitação de recursos, ela se deve muitas vezes à falta de planejamento, sim. E porque no planejamento que a gente prevê essas questões de sustentabilidade da ação, né? Onde a gente prevê a origem dos recursos. Então, a gente primeiro viveu os primeiros 15 dias da pandemia achando que tudo ia mudar, a gente passou para 30 dias, 60 dias, a gente já estava há mais de ano e não reprogramou o nosso planejamento no sentido de buscar novas fontes de recursos para esse trabalho. Isso eu vejo que é uma falha no nosso trabalho, né? Porque a gente tinha tanta coisa para fazer e foi fazejando. A gente não parou para planejar, a gente foi fazendo, tá? E os recursos foram se extinguindo. Com todas as situações vivenciadas durante a pandemia, assim, nós temos uma população com certeza mais empobrecida. Isso é fato. Assim. E isso vai impactar ainda mais nas nossas ações. Tanto na arrecadação de alimentos, de roupas, enfim. Uma porque o pessoal também está usando menos roupa, né? E está reaproveitando o que tem. Por uma questão financeira, econômica mesmo. Então, diante dessa realidade, nós precisamos ser criativos, mas também responsáveis. Não pode ser criativo demais também e não ter a responsabilidade com essa ação. Uma coisa que é muito importante quando a gente faz um plano assim, de divulgação da ação, prevendo uma grande arrecadação, é a gente manter tudo registrado, tudo o que se recebe e também o que é entregue, para ter uma prestação de contas. Isso traz credibilidade ao trabalho. Isso é uma coisa assim que não dá para esquecer. Todo e qualquer trabalho que a gente fizer precisa ter essa prestação de contas. Pode ser para o trabalhador da casa, mas se eu botar num papel pardo ali, entrou tanto de alimento doado, tanto, temos tanto em estoque, isso é uma prestação de contas. Isso legitima a ação e dá credibilidade. Nós podemos até realizar campanhas de arrecadação assim, sem prever uma devolutiva aos parceiros e tal, mas o ideal é que a gente possa fazer essa prestação de contas de forma bem responsável e de todos os recursos levantados. Se forem valores, então nem se fala. Tudo com notas. Eu acho assim, eu fico um pouco temerária quando a gente pensa em campanhas pontuais, sabe? Porque eu não vejo que campanha pontual promova ninguém, não resolve situação, atende uma situação de urgência. Então, elas são campanhas válidas, por exemplo, em situação de catástrofe, como a gente teve aí enchentes, a gente teve situações de temporais muito sérios, onde pessoas ficaram desabrigadas, tem questões de sinistro também, que a casa pega fogo. Fazer uma campanha para que aquela família tenha o básico para se refazer, mas sem tirar dela a autonomia e o compromisso com esse refazimento. Né? Então, não é fazer por eles, é dar o suporte para que eles possam se refazer. Assim.
Então, nós sempre devemos planejar as nossas ações, assim, buscando recursos e incentivando para que as pessoas recuperem a sua dignidade, a sua autoestima, né? Toda vez que chega até nós uma demanda, eu vejo que a gente deve buscar mais a causa do que simplesmente resolver a questão pontual, assim, né? Então, nós sabemos que existem muitas famílias em situações bastante sérias, demandando, e nós precisamos pensar assim, bom, é de nossa competência o atendimento de todas elas? Se nós não damos conta, como é que nós podemos formar parcerias para que elas tenham esses recursos? Bom, com o poder público é uma alternativa. Nós sabemos que as secretarias de assistência social estão com recursos para aplicarem benefícios temporários devido à pandemia. Então, fazer alianças com o poder público para esse atendimento talvez seja algo interessante. Eu estou falando a aliança no sentido de diálogo, de uma integração de trabalho, tá, gente? Não estou falando de questão partidária, não é isso. A gente está falando de política pública, tá? Então, se a gente vai fazer uma campanha de arrecadação, que essa campanha seja bem feita, né? E que traga o objetivo desse trabalho. E também o público-alvo para a utilização desses recursos. Porque é muito comum, assim, tem campanha de arrecadação, quando a gente vê, a gente tinha 100 pessoas cadastradas e aparecem 300 na fila, porque sabem que nós vamos ter recursos. Então, isso tem que ser feito de uma maneira muito responsável, assim. O ideal é que a gente construa um planejamento para isso com os trabalhadores da assistência, com equipes da área da comunicação e da administração da casa. Isso é muito importante, a gente não deve fazer um trabalho isolado, um trabalho dessa dimensão isolado, né? E é interessante também fazer um trabalho com as famílias, para que elas possam trazer, né, sugestões para esses parcos recursos. Na verdade, assim, a gente fica tentando resolver o problema que não é nosso, é deles também. E por que eles não podem ser envolvidos nessa busca de solução? Por que a gente que tem que dar conta de tudo? Se a gente chama os trabalhadores para trabalhar essa questão de arrecadação, de gestão de recursos, a gente também pode chamar as famílias para, com elas, trazer, olha, nós estamos nessa situação, qual é a sugestão de vocês? Nós já vimos casos, por exemplo, de uma família chegar e dizer assim, olha, eu não preciso de leite, porque eu não tenho criança pequena. Quem sabe tu passa o leite para essa outra que tem criança pequena. E foram elas que chegaram a essa conclusão, não fomos nós. Mas elas têm que estar cientes dos nossos recursos também, né? Que nós não temos toda essa capacidade. E, gente, nós não temos obrigação de resolver tudo. A gente pode buscar parceria. E eu gostaria de socializar com vocês uma narrativa que nós ouvimos no domingo. A gente estava numa reunião e uma trabalhadora de uma casa está fazendo um trabalho meio diferenciado. Assim, quando as famílias vão receber os alimentos, assim, elas são chamadas para uma conversa, né? Então, ali é perguntado como é que elas se sentem, porque estão já prevendo a retomada dos trabalhos a longo prazo e querem construir grupos de convivência com essas famílias e querem saber como é que as famílias se sentem. E daí uma das mulheres chegou e disse assim, olha, eu vou lhe ser franca, eu fecho meus ouvidos quando começam a falar dessas coisas de espiritismo, porque eu não quero mudar de religião. Pouco me interessa o que vocês pensam de espiritismo. Mas eu adoro quando vocês começam a falar coisas que têm a ver com a nossa vida. E daí fica a dica, assim, sabe? Essas famílias que estão em atendimento, eles têm interesses, eles têm vontade como nós. E eles também têm capacidades como nós. Eles são capazes de construir alternativas. E eles podem estar dispostos a isso, desde que a gente se predispõe a ouvir. Mas tem uma coisa que é anterior a isso, é a gente querer mudar a nossa forma de trabalho. Sair da nossa zona de conforto, que está fácil,
A gente só se preocupa em arrecadar, que já não é fácil, né? Mas, assim, dar a voz a outro e ter que gerenciar essas questões de interesse e de relações precisa um pouquinho mais de paciência. Então, se a gente estiver afim, né, estiver com vontade de mudar a nossa forma de trabalho, é uma alternativa. Trazê-las para a conversa. Perfeito, Marta. Então, o tempo está contra nós aqui, né? Eu sei, eu falo muito, né, Sandro? Não, mas está ótimo, está muito bom. A última pergunta aqui, né, eu vou fazer ela. Como amparar e cuidar de nossos assistidos nesta época de pandemia? Na verdade, em qualquer época, né, não só na de pandemia, em que as dificuldades são enormes, e ainda com suas dificuldades estruturais. Meninas gestantes ou até mulheres, né, mais velhas gestantes, aqui fala em gestantes precoces, né, drogas, falta de acesso à escola, né, ou a recursos EAD, né, porque eles não têm internet, e aí a escola atende, sim, não é, a criança tem que ir lá e pegar a atividade e ir para casa e fazer em casa, mas eles não vão muitas vezes, né? Então todas essas questões estruturais aí, não é? Pois é. Eu vou começar pela criança que está sem o material, né? Por que o pai não vai? Por que a casa espírita que tem que resolver? Volto a perguntar. Perfeito. Somos nós que temos que resolver tudo? A questão da gestação na adolescência, ela não é um caso novo na humanidade, né? A minha avó se casou aos 13 anos. Eu acho que se vocês fizerem uma caminhadinha para trás na história das famílias de vocês, a não ser as últimas gerações que já fizeram um casamento com idade mais avançada, com 18 anos tu já estava entrando com caritório. Me denunciei agora, né? Mas é verdade, as gravidezes eram precoces. O que nos preocupa? Até então, a gravidez não era um problema na adolescência, porque a mulher ela era educada para ser mãe, para assumir as relações do lar. E depois a mulher passou a ter uma outra visão, ela passou a ser deseducada para as questões do lar, né? Então, e todos os filhos foram deseducados para comprometimentos, né? Não tinham responsabilidade nenhuma. Então, essa geração entra na adolescência muito sem referência sobre o cuidado com o corpo, sobre uma série de coisas. Então, o problema é a falta de educação, de referência e de orientação que esses jovens têm, né? Com relação à gravidez de famílias que já têm filhos ou que têm em idade mais avançada, também não nos cabe. Não é da nossa alçada determinar quem deve engravidar ou não, se a mulher deve ter 5, 6, 7 ou 10 filhos, ou 1 ou 2, cada um que saiba da sua vida, certo? Então, assim, o que a gente deve levar? Conhecimento para que essas pessoas possam ter alternativas de vida e saber o que estão fazendo, porque muitas fazem sem consciência. Isso é falta de conhecimento. Agora, não nos cabe querer fazer planejamento para familiar para elas. Cabe, sim, a gente, num grupo de convivência, trazer alguém da área da saúde que possa falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, sobre a questão do uso de preservativos, do uso do anticoncepcional, trazer as consequências para o corpo da mulher de uma gravidez muito seguida da outra. São conhecimentos que muitas vezes elas não têm, mas está fora da nossa ingerência querer impedir que uma mulher engravide porque ela já tem 3 filhos, por exemplo, ou porque ela já está com mais de 30. Né? Então, tem questões aí que perpassam o nosso trabalho que volta lá o que a gente já tratou, né? O nosso trabalho ele precisa ser educativo, ele precisa lidar com conhecimento, com instrução mesmo, né? Então, sempre trazer à baila temas que sejam importantes para elas, mas não trabalhar na lógica da criminalização, mas sim trazer informação,
de socializar o que nós temos, de compartilhar experiências, para que elas possam, reflexionando, fazer sua própria transformação. E como é que a gente deve fazer isso, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa ter muito amor ao que faz, né? Ter muito boa vontade. Mas tem alguns princípios com relação a isso que estão no próprio Evangelho, né? Que é fazer de forma respeitosa, sem ostentação, fazer delicadamente, não ofender, fazer com os recursos disponíveis. E muito vem também do exemplo de Jesus. Quando a gente lembra de Jesus atuando com aqueles que chegavam até ele pedindo socorro, lembrando que todos nós temos defeitos, então atire a primeira pedra que não tiver nenhum. Né? Então, sem julgamento. Quando a gente lê o Evangelho, a gente encontra várias referências ao trabalho que a gente pode fazer e como a gente deve construir esse trabalho. Né? Sempre usando, sim, da boa vontade, mas buscando sempre o conhecimento, porque a sociedade ela é complexa. A forma como nós trabalhávamos há 10 anos atrás, ela não cabe mais nesse momento atual. Aliás, a forma como nós trabalhávamos há 2 anos atrás já não cabe mais no momento atual. Já é outro tipo de trabalho. E a gente precisa reformular. Então, a gente precisa, sim, buscar conhecimento constante. Mas eu acho que a gente pode pensar também na parábola do bom samaritano, que para nós assim, é um método referência, né? Para a área de assistência, porque ele traz ali os passos que são necessários para o trabalho: observar, aproximar, utilizar recursos, acompanhar, responsabilizar-se. E daí eu não vou falar da parábola toda, é lógico, né? Vou trazer alguns pontos assim para a gente fazer esse link com os passos do método. O samaritano ele era considerado impuro, né? Mas ele observa o homem caído, ele enxerga, ele vê aquela situação e ele percebe que existia um sofrimento ali e ele vai atender. Ele não investiga qual é a origem do homem, qual era a crença, a sua posição social, ele vai e atende. Então, quando ele se aproxima e daí ele percebe aquela situação, ele o atende. Então, quando a gente fala em observar, a gente está falando não só no ato de ver, né? Mas ter ouvidos de ouvir, de sentir o outro. Levar em consideração as necessidades que normalmente estão camufladas, estão escamoteadas. Então, nós precisamos ver para além daquilo que é visto, né? Daquilo que é dito. E, nesse sentido, nós precisamos reflexionar, a gente precisa fazer estudo de caso para compreender a verdadeira demanda. Isso exige de nós tempo, atenção constante. E é importante que essa observação seja feita por várias pessoas, porque quando várias pessoas observam, a percepção se amplia. E essa troca de impressões e o diálogo nos ajuda a pensar estratégias de aproximação, que é a segunda parte do método, né? O samaritano se aproxima e cuida do homem. Essa aproximação é sentir o outro, é fazer essa conexão com o outro, percebendo os seus valores, a sua intensidade enquanto ser. E isso pode contribuir muito na compreensão, nessa busca de compreender os seus anseios e necessidades. Aproximar-se é estar ao lado, de uma forma espontânea, né? E de uma forma ativa também. A gente pode fazer essa aproximação de forma física, que é sentar perto e dialogar e ouvir, mas a gente também precisa fazer essa aproximação emocional com o outro, que é colocar os nossos sentimentos também nesse trabalho, né? E quando a gente se coloca perto do outro, quando a gente se entrega e se aproxima, o outro se sente acolhido. Ele sente que a sua dor foi acolhida. E mesmo que a gente não tenha uma resposta emergente e material, essa aproximação emocional já supre um pouco dessa dor.
O samaritano, ele utilizou dos recursos que ele dispunha. Ele dispunha do quê? Vinho e óleo, né? E o que ele fez, né? Ele, através da observação, dessa aproximação que ele fez, ele aplicou o recurso que ele dispunha. Quando a gente faz uma observação e uma aproximação bem realizada, bem consistente, nós utilizamos os recursos com maior parcimônia, ou seja, de forma mais adequada à demanda. E nós não interferimos nem na autonomia, nem no protagonismo da pessoa em atendimento. Nós nos comprometemos, mas ele também se compromete com o próprio desenvolvimento, porque a gente o instrumentaliza para que ele possa ser agente ativo dessa transformação. Então, a assistência imediata, ela é sim necessária, ela é importante, mas ela não deve ser a tônica do trabalho. Ela não deve ser a única tônica, o único propósito do trabalho, né? Então, a gente pode pensar nessa atuação, assim, mais de perto, pensando que a gente também tem o recurso do coração para esse atendimento, né? Quando a gente fala em acompanhar, a gente fala num envolvimento sem gerar dependência, que foi isso que o samaritano fez. Ele colocou o homem no lombo do cavalo, levou até a hospedaria e disse, olha, cuida dele, né? Eu não posso ficar, mas ele se comprometeu, ele deu apoio, deu orientação, e é isso que a gente deve fazer, assim. Reconhecer que o outro tem as suas próprias dores, e talvez a gente possa também falar das nossas dores, mostrar que nós somos frágeis, que nós também somos necessitados, né? Montando grupos de convivência onde a gente possa dialogar e de uma forma muito sutil provocar reflexões para que as pessoas possam pensar na melhor forma de conduzir as suas próprias vidas, ou até de encontrar soluções para situações do cotidiano, né? O samaritano, quando leva o homem à hospedaria, ele dá 2 denários, né? E diz assim, olha, tudo que tu gastar além disso, eu reponho quando retornar. Então, ele se responsabiliza pelo outro, que é o 5º passo do método. E eu vou te dizer que a gente não saiu do 1º e do 2º ainda. A gente não saiu. Talvez a gente tenha chegado no 3º pela utilização dos recursos, né? Mas ainda não de forma mais adequada. Então, quando a gente fala em responsabilização, não é fazer pelo outro, mas estar disponível. Para tal, é preciso que a gente também precise, ou elabore em nós, recursos internos, assim, para reconhecer os limites da nossa ação, né? E para que o outro faça o próprio desenvolvimento, alterando a situação de necessitado em que ele se encontra para uma situação de gestor da própria vida, né? De autor da própria história. Cada um tem um ponto de equilíbrio, assim, e nós precisamos conhecer esse ponto de equilíbrio para atender e respeitar não só os nossos limites, mas também o limite do outro, para que a gente saiba também qual é o ponto da gente libertar o outro e da gente se libertar também desse trabalho, né? De deixar que o outro caminhe sobre as próprias pernas. A libertação do outro implica muitas vezes em nos libertarmos de antigas concepções, né? E para isso a gente precisa fazer algumas articulações, assim, a gente precisa aprender a construir esse trabalho com outras instituições, que pode ser uma alternativa, assim, para dar conta dessa parte do método, que nem o samaritano fez. Articulou com o dono da hospedaria, ele sabia que existia uma hospedaria, ele conhecia o território, e muitas vezes a gente atende população que está em situação de rua e não sabe que eles têm uma associação que cuida dos direitos deles. E que talvez a gente não precise aglomerar para entregar o sopão se a gente levar os recursos para essa associação, que vai fazer a distribuição de uma forma mais organizada, porque tem mais espaço, enfim,
né? Ou porque está numa localização que pode gerenciar isso de outra forma. Então, quando a gente pensa nessas etapas do método, eu acho que a gente consegue pensar uma forma de trabalho que fortaleça as pessoas, né? Para serem agentes da própria história e também nos fortaleça na ação, nos dando não só mais coerência na ação, né? Mas nos empoderando para fazer essa ação e até para dizer não. Porque às vezes a gente precisa saber dizer não, né? Para nós é um pouco difícil ainda, mas é uma necessidade da gente aprender. Perfeito, Marta, ótimo. Então a gente entende que o trabalho ele é libertador, né? Sem gerar amarras, e muitas vezes a gente faz como uma bengala para nós mesmos, né? Para a gente se sentir bom, né? Então eu estou usando aqui o bom português, não é? Eu quero ser bom, então aí eu acabo usando o meu irmão, né, para me sentir bom, né? Então, mas vem de antigas concepções, né, Sandro? Sim, exatamente. A gente ainda nas fileiras da Igreja Católica achava que para se aproximar de Jesus a gente tinha que sofrer muito. E a gente tinha que atender os pobres, então se faltasse pobre a gente se afastava de Jesus, né? E essa concepção ainda está presa na gente. A gente precisa entender o que é a salvação que o Espiritismo preconiza e o que era a salvação que era preconizada por crenças onde nós já transitamos. Provavelmente a gente teve em fileiras de crenças que fazia sacrifícios para se salvar, né? Sacrifícios. Enfim, assim. Então a gente precisa também se olhar onde é que a gente... onde é que está o nosso calcanhar, assim, onde dói mais, né? Para que a gente se conheça. A 919 do Livro dos Espíritos, né? O autoconhecimento, o quanto ele é importante em todas as nossas atividades. Porque se a gente fizer essa reflexão, a gente consegue saber também aonde trabalhar esse ponto da libertação. Porque nós somos salvacionistas, mas não é dessa forma que nós vamos nos salvar, né? A gente não vai comprar ingresso no nosso lar doando cesta básica. Não foi assim que André Luiz começou o trabalho lá, né? Perfeito. E entenda-se também, não é, que as crenças antigas hoje se reformularam, né? Porque eles, mais do que nunca, né, as religiões mais antigas usam as redes, usam os recursos que a lei nos oferece, não é? Então, que fique bem claro que não é nenhuma crítica também às religiões mais antigas, né? Não então, é, pelo contrário. Quando a gente fala em vidas pretéritas, a gente está falando de séculos atrás, né? Não foi ontem. Então, se teve avanço na sociedade, é lógico que nas crenças também, né? Não cabe aqui nenhuma crítica, né? Perfeito, ótimo. Bom, pessoal, olha, o tempo realmente, né, corre. Então a gente agradece muito a Marta, a gente agradece a Inês, a gente agradece as perguntas que foram remetidas para nós, né? Muito boas as perguntas aqui no chat e as perguntas que os tarefeiros, né, da área da ação e da assistência social fizeram para nós e nos remeteram, não é? Olha só para a gente terminar então, conhecer as famílias é necessário para melhor atender, acolher, informar quanto às suas necessidades, né? Envolvimento na tarefa também, o pessoal colocando aqui, não é? Obrigado pela participação de todos. Muito obrigada, as perguntas foram muito boas, né, Sandro? Aí, aproveitando esse gancho, né, a gente tem uma orientação no Evangelho que é base para as nossas relações, né? Fazer ao outro que gostaria que lhe fosse feito. A pergunta sempre deve ser assim: se fosse eu quem estivesse nessa situação, como eu gostaria de ser tratado? Ótimo. Se a gente conseguir fazer essa resposta, a gente já consegue, né, pensar num atendimento mais adequado, mais humanizado, menos salvacionista, né? Mais dignidade, né? Com mais dignidade, respeito e alteridade, né? Que é isso que Jesus nos trazia, assim. Muito obrigada pelas perguntas, pela oportunidade, pela participação. A gente que agradece, Marta, muito obrigado mesmo, né? O trabalho foi feito em praticamente 3-4 dias, mas ficou excelente, não é? A gente agradece, né? E a Inês também. Então nós vamos nos encaminhando agora
né, para o encerramento, vamos encerrar com uma prece. E lembrando também antes, né, que nosso próximo encontro aqui na UMI é daqui a 15 dias, né, que agora nossos encontros são quinzenais. Então, muito obrigado, pessoal. Vamos à nossa prece, então. Vamos mentalizar o Cristo, a espiritualidade maior, que neste momento de pandemia, de provações, eles estão ao nosso redor, ao nosso lado. Senhor, graças te damos, Senhor, pela oportunidade da tarefa, pela oportunidade de estender a mão ao necessitado, mas que tenhamos claridade, discernimento, conhecimento para servir, Senhor, saber servir. Agradecemos a Deus por tudo e por tanto, por tudo quanto recebemos nesta noite, Senhor, em esclarecimento. Que todos nós possamos ficar em paz, com saúde, com muita fé e confiança na bondade do Criador. Que assim seja. Obrigado, irmãos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, Inês. Tchau. Obrigado, Marta. Mais uma vez. Obrigada. Tchau, querido. Obrigada, Sandra. Tchau. Tchau.